Fala aí, alunos, tudo bem? Nessa aula de hoje eu não estou aparecendo para você aqui nessa imagem, mas fique tranquilo porque nessa aula de hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre radiciação. Mas antes de falar sobre radiciação, eu preciso passar pelas propriedades da potenciação. Então é muito importante essa aula. Essa que é talvez a aula mais importante para a sua preparação do Enem. Por quê? Porque aqui nós vamos estudar a teoria, os fundamentos da base praticamente da matemática, tá? E toda vez que eu falo de potenciação, tá? Não potencial, né? Potenciação. Toda vez que eu falo de potenciação, nós temos que pensar em uma relação que é a seguinte. Suponha que você tenha 2 vezes 2. Bom, 2 vezes 2 é igual a 4, você já sabe disso. E se eu fizer também 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Legal. Só que esse tipo de relação eu posso escrever de forma diferente. Eu posso escrever, por exemplo, 2 elevado ao quadrado. Isso aqui significa que é 2 vezes 2. Tá? Então, essa é a relação de potenciação. Tá? Esse caso aqui, como que fica? Fica 2 ao cubo. Então, você repete o 2, tá? Que nós chamamos de base, e o expoente você conta 1, 2, 3. Lembrando que tem que ser o mesmo valor, tá? Então a base, que é esse 2 aqui, chama-se de base, e esse cara você vai chamar de expoente, tá? Bem tranquilo, essa é uma das propriedades. Então, para que a coisa fique um pouco mais didática e clara, para que você entenda, não há muita complicação que fazer aqui. Suponha que você tenha esse seguinte número, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Escrevendo isso aqui, abrindo ele exatamente assim, ó. 2 vezes 2, esse carinha aqui, né? Vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, como que nós escrevemos isso na notação de potenciação? Nós repetimos a base, que é 2, e contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, a quinta. Então, toda vez que eu tenho mesma base, o que que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes, tá? Ficando bem claro para você aí, ó, didático e direto. Chegamos nessa primeira propriedade. Essa é a primeira propriedade. Bases iguais, somam-se o expoente. Porém, nós podemos avançar, tá? Quando eu digo avançar, significa aprender novas propriedades. E uma nova propriedade que existe é essa aqui, ó. 2 elevado a 2 elevado a 3. Como que eu trabalhei com essa relação? Bom, esse 2 aqui dentro você já sabe que esse 2 é exatamente 2 vezes 2. Você já viu isso. Só que eu posso trabalhar com expoente do expoente. E para esse tipo de exemplo é sempre a mesma coisa. Você vai botar 2, vai ficar 2 vezes 3. Então esse 3 ele entra para cá multiplicando. Sendo assim, nós temos 2 elevado a 6. Eu sugiro que você pegue esse 2 a 6 e escreva assim para que você vá entendendo todo esse tipo de conceito, tá? 2 elevado a 6 é igual a 64. Basta você colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até 6 vezes, tá bom? E aí também nós temos mais uma propriedade. Essa propriedade é fundamental. Vocês têm que ter isso em mente, porque tem que refazer esses exemplos. Importantíssimo que você entenda esses conceitos. Então nós estamos na primeira, segunda e agora a terceira propriedade. Essa terceira propriedade, ela já é feita assim, tá? Deixa eu trazer primeiro para cá. Deixa a terceira propriedade aqui, deixa eu trazer para cá. Suponha que você tenha esse número aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Bom, aqui são bases diferentes, tá? Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, você já sabe que 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Então, aqui nada mais é do que 9 vezes 16. Tá? Faz esse cálculo aí para você já ir praticando. Só que aqui, tá vendo? As bases são diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, botar 3 à quarta.
eu não posso somar esses dois caras, isso é proibido, tá? Mas aí tem outras propriedades que são referentes a esse cara aqui de multiplicação, esse sinal aqui de multiplicação, tá? É um vezes, bem? Se bem que ficou aí, agora tá um vezes bem chamativo. Então nós temos aqui, ó, vamos lá, aquele exemplo é 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, todo mundo elevado aí a um expoente, vou chamar, sei lá, botar um expoente maior, botar só dois não, põe expoente 4. Você já sabe dessa primeira propriedade, que esse cara, ele entra aqui multiplicando, então ele vai multiplicar esses dois carinhas, ele multiplica ali e multiplica aqui. Como que fica isso aqui? Fica 3, 2 vezes 4, vezes, né? 4, 2 vezes 4, tá vendo? 3, 2 vezes 4 é 8, vezes 4, 2 vezes 4 também 8, tá vendo aí? Então nós temos 3 oitava, 4 oitava. Assim fica, teoricamente, a sua resposta. E aí nós chegamos no nosso primeiro caso, nós temos o segundo caso, e nós vamos agora para os casos que são os mais, não os mais importantes, né, mas os que às vezes confundem as pessoas. Suponha que eu tenha essa seguinte relação aqui, eu tenha 2 elevado a menos 1. Como que eu represento esse menos? O que esse menos ele quer significar? O que esse menos está falando? Toda vez que você tiver um número que a base, e em cima da base, tiver um expoente negativo, então não esqueça, ó, é base elevado a um expoente. Não esqueça, é sempre assim. Então, um exemplo, 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, tá? Então, base e expoente, base aqui e expoente, tá bom? Só que toda vez, anota isso, toda vez que eu tenho um expoente negativo, significa que esse número pode ser escrito assim, ó, 1 sobre 2, tá vendo? Por exemplo, 2 elevado a menos 2, pode ser 1 sobre 4, ou melhor, 2 elevado a 2, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, o expoente 1 ficou aqui. Toda vez que você tem um número, por exemplo, vou sair de 2, né, número chato, vou botar o número 8. O número 8 ele é a mesma coisa do que 8 elevado a 1, só que o 1 não tem tanta interferência e fica quieto. Só vai aparecer quando aparecer o sinal negativo, tá? Então, olha só, chegamos a esse exemplo. E um exemplo que nós temos que ter agora, os casos especiais, se você entendeu isso aqui, tá show de bola. Então, abrindo essa equação aqui, fica 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 4, tá bom? Atenção nesse momento para esse exemplo que eu vou apresentar para vocês, que é esse cara aqui. Suponha que você tem agora 2 ao cubo vezes 2 elevado a menos 5. Como que fica isso? Bases iguais, tá vendo? Bases iguais, repito, a base, somos expoentes, 3 menos 5. Dessa forma, nós ficamos com 2 elevado a menos 2, tá? Essa pode ser a sua resposta, aqui é um sinal de menos. Deixa eu melhorar esse sinal de menos, que não ficou bom, né? Você pode manter assim, ou você pode escrever 1 elevado, 2 elevado a 2, tá vendo? Quando o 2 vem aqui para baixo, ele volta para o sinal positivo, tá? Agora, também, isso aqui é multiplicação, tá? E o caso que nós não podemos esquecer é esse caso aqui. Quando eu tenho, assim, um exemplo, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado a 2, quer dizer, mais 2 aqui. Como que eu resolvo isso? Você já sabe que esse carinha aqui, ó, esse carinha, ele é a mesma coisa do que 2 elevado a 2, não é isso? Então, o que você vai fazer? Você sabe que ele também pode ser escrito assim, como 2 elevado a menos 2. Então, você vai repetir aqui, 2 elevado à quinta. Tá dividindo? Sobe para cima multiplicando. 2 elevado a menos 2, tá? Então, 2 elevado a menos 2, quando ele sobe, vai ficar igual a 2 elevado a 3. Colocando outro exemplo, 2 à quinta dividido por 2 elevado a menos 2. Como que fica? Fica 2 elevado à quinta vezes 2 elevado, ó, subiu positivo, mudou o sinal. Repete a base, ficou 2 elevado à sétima. Viu que é tranquilo aí? Viu que fácil? E agora, como que ficaria esse exemplo aqui, hein? Vamos lá. 2 elevado a 2 elevado a menos 3. Como que ficaria? E como que seria esse aqui? 15 elevado ao quadrado elevado a menos 3 também. Vamos botar mais um aqui. 10 elevado à quarta potência elevado ao quadrado. Como que ficaria isso aqui?
Bom, você sabe que esse cara ele vem multiplicando, então ele vai ficar exatamente assim, ó, 2 elevado a 2 vezes menos 3, que é 2 elevado a menos 6. Isso é a mesma coisa de que 1 dividido por 2 a sexta. O mesmo acontece para esse cara aqui, então eu boto 15, 2 vezes menos 3. Isso aqui vai ficar igual a 15 elevado a menos 6, que é igual a 1 sobre 15 a sexta. Tá? Então vamos lá, aqui nós temos 10 elevado a quarta ao quadrado é igual a 10 elevado à oitava. Tá vendo? Vem para cá multiplicando. Viu que tranquilo? Viu que fácil? Essa é uma propriedade muito importante. Você tem que entender esse conceito, porque agora nós já vamos falar da parte de radiciação. E aí a história agora é muito importante. Eu preciso que vocês fiquem atentos a esses detalhes, porque esse tópico aqui realmente ele requer uma atenção mais do que especial, porque ele é base, ele é propriedade. Nós vamos falar de radiciação. Nesse tópico da matemática que aparece a famosa raiz quadrada. Logo de cara, qual é a raiz quadrada de 4? Todo mundo já sabe que raiz de 4 é igual a 2. Só que radiciação tem uma relação direta com potenciação. Tem uma relação direta com potenciação. Nós vamos ver isso nessa aula, então fique atento. Primeira coisa que nós temos que saber é que eu vou dar letras aqui para esses caras, tá? Vou fazer aqui um radical, vou colocar aqui uma letra A, vou falar que esse cara é igual a B, vou colocar aqui o M. Esse cara chama-se índice. O A, dentro da raiz quadrada, o A, nós vamos chamar esse cara de radicando. Esse cara é o radicando. E o B ali fora, também tem um nome, e nós vamos chamar esse cara lá fora de raiz. Esse cara é a raiz, né? Qual é a raiz quadrada de 4, por exemplo? É 2. Então 2 é a raiz, tá? Esse carinha aqui, ó, todinho, é o sinal de radical. Esse cara aqui é o radical. Esse carinha aqui, ó, que agora eu tô botando de amarelo, esse cara chama-se radical. Agora é a hora de falar das propriedades. E você tem que, de início, se você tem alguma dificuldade, aceita, estuda e tenta levar as propriedades. Conforme foi dito aqui, nos tópicos anteriores, né, nós apresentamos propriedades. Eu não preciso e eu não quero que nesse momento, atenção alunos, eu não quero que nesse momento você busque todo o entendimento, mas eu quero que você apenas grave, que você apenas aceite. Vamos construir um estudo em etapas. É dessa maneira que nós entendemos matemática e é dessa maneira que nós vamos evoluir, principalmente para quem não gosta muito de matemática. Então você aceita, tá? Então vamos lá, vamos escrever uns carinhos aqui para poder ficar bonitinho. Vamos lá, raiz quadrada de 4, quanto que é? Raiz quadrada de 9, né? Raiz quadrada de 36. Vamos lá. Todo mundo já sabe que raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tá? Você aceitou isso, beleza? Suponha que você não sabe, você aceitou. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Quanto que é a raiz quadrada de 36? É igual a 6. Bom, por que você sabe que a raiz quadrada de 4 é igual a 2? Em algum momento você viu que 2 vezes 2 é igual a 4. Aí você falou, beleza. Em algum outro momento você viu também que 3 vezes 3 é igual a 9, né? Em um outro momento você sabe que 6 vezes 6 é 36. E aí você tá, poxa, eu estou sendo guiado mais ou menos por isso. Eu aceitei. Quanto que é a raiz quadrada, então, de 100? É igual a... Vou botar esse igual aqui fora, né? Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por que você sabe que é 10? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. O que acontece? Quando eu tenho aqui raiz quadrada de 4, tá? É a mesma coisa de que eu pegar esse 4 e escrever assim, ó.
2 ao quadrado. Tá vendo? 2 ao quadrado. Eu disse que aqui nós temos um índice chamado m. E esse m, ele é um valor de extrema importância. No entanto, esse m, muitas das vezes, ele simplesmente não aparece o seu valor aí. Por que que ele não aparece o seu valor? Porque fica exatamente assim. Vamos seguir aqui, tá? Para que a gente possa fazer isso juntos. Então, nós temos o seguinte. Você já sabe que raiz de 2 a 2 tem um m aqui. Isso aqui, toda essa relação eu posso escrever assim, olha lá. Esse 2 dividido por m. É exatamente isso aqui, ó. Eu peguei esse 2 e joguei para cá. Escrevendo também em termos de letra, ficaria assim, ó, 2 elevado a n e m. Isso aqui é exatamente 2 elevado a n por m. É isso que você tem que saber, tá? Como que eu sei, toda vez que eu não tenho esse m aqui, se eu não tiver o valor m, o que que acontece? Significa que o meu valor de m é igual a 2, tá? Então, quando você encontra assim, ó, raiz de 4, o que que é isso? Isso aqui é igual a 2, esse carinha aqui é 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2, dividido por quem? Aqui tem um 2, tá vendo? Ele está invisível, ele vem para cá. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Vamos aceitando, nós vamos fazer mais exercícios e nós vamos entender como que funciona toda essa jogada aí, tá? Essa é uma disciplina que eu falei, é uma matéria que nesse momento requer toda a sua atenção. Então, olha só, se você tem hoje, vamos escrever, já que você entendeu, vamos escrever que eu tenho a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Como que eu escrevo esse cara? Como que eu posso sair da raiz e vir para a potência? 5, você sabe que esse cara ele vem para baixo, 2 elevado a 3. Beleza? Vamos lá, raiz nona quarta de 8. Quanto que dá isso? Isso vai dar 9, certo? 4 dividido por 8, tá vendo aí? Então, dessa maneira que eu trabalho. Agora, se você tem raiz de 2 elevado a 2, quanto que dá? Olha, o 2 está escondido aqui. Isso aqui é exatamente 2 elevado a 2 dividido por 2, que isso dá igual a 2. Entendeu essa propriedade aí? Viu como que funciona essa propriedade? Viu como é que essas coisas acontecem? Então, o que que nós temos que saber nesse momento? Nós temos que saber que todas as propriedades dos radicais são propriedades que eu vou estar sempre olhando para índice e expoente. Índice e expoente. Suponha que você tenha hoje essa seguinte relação aqui. Você tenha, vamos pegar aqui um número, tá? Eu vou pegar aqui, vamos lá. Eu tenho 5, tá? Vezes 6 raiz cúbica. Você já sabe que 5 vezes 6 é 30. Você pode fazer também essa relação aqui, né? Vamos lá. 30 cúbica. E como que eu vou escrever isso? Isso pode ser escrito como 31 sobre 3, tá? Então, você entendeu isso? Há algum problema, algum caso aqui que você não tenha entendido? Porque agora nós vamos entrar diretamente nas propriedades dos radicais, tá? Nós vamos entrar nessas propriedades porque são tópicos extremamente importantes e você precisa entender isso. A primeira propriedade é quando nós temos um caso assim, ó, 1 dividido por raiz de 2. Como que eu resolvo isso? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, repete esse cara, 1 dividido por raiz de 2,
E em cima você multiplica por raiz de 2 e embaixo você também multiplica por raiz de 2, tá? Em cima eu tenho quem? Em cima eu tenho raiz de 2. E embaixo, como que fica? Quando eu tenho, tá vendo? Mesmo índice. Quando eu tenho o mesmo índice aqui, eu posso fazer exatamente a seguinte coisa. Eu posso manter o meu índice e multiplicar os carinhas que estão dentro da raiz. Então vai ficar 2 vezes 2, tá? Dessa forma eu tenho raiz de 2 sobre raiz de 4. 2 vezes 2 é 4. Quanto que é raiz de 4? Vai ficar raiz de 2 por 2, tá? Essa é a primeira propriedade. O que diz a propriedade? Índice, os índices iguais, posso multiplicar, beleza? Índices iguais, eu posso multiplicar. Você já viu aí? Tranquilo? Vamos para a nossa segunda propriedade. Nós temos esse caso aqui que é um caso bem especial. Como que nós vamos resolver esse caso especial nesse momento? É o seguinte, nós temos aqui 2, tá? Dividido por raiz cúbica de 3. Olha aí, 2 dividido por raiz cúbica de 3. Como que eu resolvo esse carinha? Pela mesma propriedade da de cima. Vamos lá, ó. Você repete o 2, coloca a raiz cúbica de 3. Vou multiplicar em cima. Mas por que eu vou multiplicar por esse cara igual? Porque eu posso fazer isso. Eu vou multiplicar em cima e embaixo. Lembra, por exemplo, quanto que é x dividido por x? X dividido por x é igual a 1. Quanto que é y dividido por x? Y dividido por x é y dividido por x, tá? Tem que ser iguais. Quanto que é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1. Quanto que é 3 dividido por 3? 3 dividido por 3 é igual a 1. Você já sabe isso, tá? Então nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Tá vendo? Mesmo índice. O que eu faço com esse cara? Eu vou simplesmente carregá-lo da seguinte maneira. Eu tenho 2 vezes raiz cúbica aqui de 3, tá vendo? Eu tenho esse carinha. E aí aqui embaixo eu fico com... Eu vou repetir, tá vendo? Eu vou repetir. Só que eu posso fazer quem? 3 vezes 3 raiz cúbica. Dessa forma, vamos para outra página. Dessa forma eu vou ficar com 2 raiz cúbica de 3 dividido por quem mesmo? Por raiz cúbica de 3 vezes 3, tá? E aí, como que vai ficar 2 vezes raiz cúbica de 3? Fechou? E aqui você fica com o quê? Aqui você fica com 3 vezes 3 dá 9, tá vendo? Raiz cúbica. Pode ficar assim ou melhor ainda. O melhor seria 2 raiz cúbica de 3 dividido por 9 é igual a 3 ao quadrado, então nós vamos ficar com quem aqui? Nós vamos ficar com 3 ao quadrado dividido por 3. Viu aí? Não é algo trivial, fácil de resolver, vou ali, faço porque eu quero. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Mas tem que exercitar, tem que olhar, tem que aceitar. Se eu pegar, por exemplo, esse caso aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3, como que fica? Os índices são iguais, tá vendo? Os índices são iguais, são 2. Então vai ficar exatamente raiz de 2 vezes 3. Então você ficou com raiz de 6. Viu aí? Tranquilo, tá? Esse é o caso aí da multiplicação. Se eu tiver um exemplo aqui, né? Esse também é legal. 4 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. O que eu faço? Eu vou somar esses caras e vou repetir. Então, ficou igual a 9 raiz de 2. Tá? Então, esses são os casos que nós temos que ter em mente. Tá? São relações utilizando todo esse conceito de radicais.
tá? Nós temos que utilizar os radicais, nós temos que utilizar essas propriedades. Eu sei que essa aula pode ser sim uma das aulas mais difíceis, por isso eu deixo aqui para você a seguinte relação: entre em contato com o professor, mande mensagens para que eu possa te ajudar a resolver esses exercícios, todas essas questões, tá certo? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.